Hoje recebemos a pergunta do Tiago Martins, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Por que muitas vezes os maiores conflitos, como brigas, mágoas, desentendimentos e julgamentos, acontecem dentro de casa? Quem vai responder para o Tiago, em nome da Religião Divina, Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do Terceiro Milênio. Deus está presente, Eduardo. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigado, Tiago, por nos trazer a pergunta, mas certamente nós sabemos que muitos podem ter essa mesma dúvida, né? E o primeiro ponto que a gente vai destacar a respeito dessa questão aqui levantada é que estarmos mais tranquilos dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, no trânsito ou qualquer lugar que nós estejamos, compete muito a cada um também. Então, a nossa capacidade de encontrar equilíbrio, saber responder, mesmo quando nós estamos naqueles dias um pouco mais tensos ou tensas, de uma forma mais respeitosa, sempre buscando fazer com que a harmonia prepondere, mesmo que os dias ou os assuntos ali tratados sejam mais difíceis, né? Exijam de nós maior atenção ou que trabalhem, mexam com o nosso íntimo de uma forma um pouco mais densa, né? Se a gente pode assim colocar. Mas assim, tem muitos aspectos que eu acho que até socialmente a gente poderia colocar que ajudam a explicar o porquê em casa acabam ocorrendo essas explosões. E aí eu acho que vai de lar para lar, né? Cada ambiente doméstico acaba tendo a sua própria dinâmica. Mas, naturalmente, a convivência a longo prazo determina muito disso, então assim, você já conhece muito aquela pessoa, a intimidade criada acaba dando a nós uma certa sensação de que a gente não precisa se preocupar tanto com o que fala ou a maneira como se expressa, entendendo que já existe ali um convívio muito forte e isso faz com que aquela ou aquele que está diante de nós vai ter maior capacidade de compreensão sobre os nossos dias ruins ou mesmo vai ter mais paciência e tolerância com relação a qualquer descuido que nós tenhamos. Sempre lembrando, violência de qualquer natureza jamais deve fazer parte do nosso convívio e especialmente no lar. Então, não estamos aqui de forma alguma dizendo que isso possa ser aceitável dentro do nosso convívio. Isso jamais deve fazer parte. As discussões acaloradas, elas acabam acontecendo e isso a gente entende que dentro do convívio, embora não seja o ideal, acaba por acontecer, mas o imprescindível é que a gente trabalhe sempre para evitar e fazer com que não exista mais esse tipo de descuido ou desequilíbrio da nossa parte, né? Agora, há um outro aspecto que eu acho que vale a pena para a gente poder também se policiar mais. Quantas vezes a gente não está trazendo, na verdade, problemas de outros lugares e despejando a nossa raiva, aquela energia negativa dentro de casa? Então, assim, às vezes é no trabalho que nós tivemos uma discussão séria, mas por uma série de fatores nós nos cuidamos para não falar ou para não explodir, mas em casa, por estar ali mais à vontade, mais tranquilo, a gente acaba por, às vezes, descontar naquela pessoa que não tem nada a ver. E se você for imaginar, muitas dessas discussões surgem de questões muito pequenas. É a louça, é a pasta de dente, é a roupa fora do lugar, coisas que, se a gente for falar racionalmente, a gente pode muito bem trabalhar mais intimamente para ter um pouco mais de paciência com relação a isso. Mas é toda vez. Tudo bem, mas faz parte da vida. Nós também temos as nossas manias que não agradam a outras pessoas e estamos trabalhando para corrigi-las. Então, assim, esse nível de tolerância, ele precisa ser parte do convívio, porque senão, se nós formos assim, a ferro e fogo, não dá para conviver com ninguém, né? Talvez nem a gente se tolere, se for levar nessa consideração. Então, é muito importante termos essas explicações. Agora, do ponto de vista espiritual, o próprio Irmão Pai, eu vou até abrir aqui, ele tem uma página belíssima nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina. Eu vou apenas citar para que você possa, você que nos acompanha, depois também fazer o estudo, no terceiro volume, tá? Por que eu falo? Nossa reflexão a respeito dessa página é muito breve. Ele vai trazer, o título da página é A Família, e ele vai falar que a família é um dos principais alvos do anticristo nos tempos de transição apocalíptica que vivemos. E por que essa denúncia que ele faz é muito importante? Porque aí há que se ter um cuidado ainda maior dentro do lar.
Bom, se existem já essas circunstâncias que nós aqui destacamos, que acabam fazendo com que a gente, de uma forma mais fácil, se expresse de uma forma mais ríspida no dia a dia, dentro do lar, então esses espíritos malignos, obsessores, entidades que não querem o nosso bem, muito pelo contrário, querem realmente bagunçar aquele lar ou aquela casa, naturalmente vão utilizar desses subterfúgios, né, dessas possibilidades, para que a gente possa explodir mesmo, falar o que não deveria e aí depois gerar arrependimento e até circunstâncias mais dolorosas. Veja, o convívio a longo prazo acaba tendo disso. É uma coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra lá. E isso tudo, ao longo prazo, gera feridas muito intensas, né? E por essa razão é preciso que a gente cuide para que não façamos isso. Ah, não, foi só isso. Ah, a pessoa ela vai saber me entender, ou ele vai saber me entender. E a verdade é que isso vai, a longo prazo, gerando dores e sofrimentos e frustrações ainda maiores. Então, atentem-se para o lado espiritual dessa questão. Nós estamos, a todo tempo, ali rodeados desses espíritos, se não estivermos vigilantes. Esses espíritos não serão companhias agradáveis, muito menos boas, e dessa forma vão agir para o prejuízo também do convívio no nosso lar. Então, a atenção da prece, da oração em casa, de saber vigiar o pensamento, de saber entender como falar no diálogo em casa é muito importante. São atitudes muito relevantes. Agora, dentro da própria Bíblia Sagrada, o Cristo de Deus faz um alerta e que deve valer para todos nós, e aí dentro da perspectiva espiritual nos ajuda a explicar uma outra questão. Todos nós somos trazidos nas nossas reencarnações com sérias responsabilidades diante uns dos outros. E dentro da perspectiva familiar também não é por acaso que se formou, eu encontrei alguém um dia, a gente se apaixonou, ou eu nasci aqui nessa família, ou a gente se tornou mais próximo ou mais próxima, só por acaso, só por conta do destino. Não, existe todo um planejamento que é trabalhado para que isso aconteça, e dentro das dinâmicas da vida, em geral, o esforço maior dos anjos da guarda é para que a gente encontre essas pessoas que estamos designados aqui a conhecer. E dessa forma, existem pessoas que nós conhecemos de outras vidas, com as quais nós nos demos muito bem, tivemos muita felicidade, e outras que nós tivemos desafios e que vieram nesta encarnação como familiares, como entes queridos, justamente para facilitar o reencontro dessas almas, né? Ou seja, a reconstituição desses laços benéficos. Então a gente vem como pai e filho e pai, ou mãe e filho e mãe, enfim, para que nós possamos desenvolver mais esse amor, essa fraternidade, esse respeito, que em uma outra circunstância talvez não tenha sido o tom dessas relações. Então, dessa maneira, há também pessoas que em outras encarnações nós tivemos grandes desafios. Isso ajuda a explicar, mas não justifica nada, tá, gente? Porque eu já vi muitas vezes pessoas usarem esse tipo de conhecimento de uma forma extremamente equivocada. A gente não se dá bem mesmo porque é de outras vidas, e como se fosse uma aceitação. Precisa ser assim, ou assim mesmo, ou vai ser dessa forma, não. Isso ajuda a explicar. Contudo, é para atendermos o apelo que o próprio Cristo de Deus, e aí nós falamos aqui do próprio Evangelho do Cristo, segundo as notações do evangelista Mateus, no capítulo 5º, aqui no versículo 25, em que ele vai nos chamar a atenção. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Eu vou trazer somente essa breve explicação, até porque depois o Cristo de Deus vai falar das implicações se nós não tomarmos essa atitude. Aí Jesus vai falar aqui da justiça divina atuando, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Isso na forma também espiritual das questões. E essa prisão não somente o que nós conhecemos aqui, mas principalmente o remorso, a culpa, que são prisões também terríveis,
principalmente do ponto de vista espiritual. Então Jesus vem nos convidar a fazer esse exercício, esse esforço de compreensão do outro, daquela pessoa que está ali no nosso convívio, de tentar entender aquele ponto de vista, de tentar ser mais compreensiva ou compreensivo da maneira que muitas vezes a gente não vai ter a mesma perspectiva, mas compreender que aquela visão daquela pessoa, desde que não vá afetar ou ferir o convívio coletivo, é algo que é dela mesma ou dele mesmo. Então a gente procura entender e assim lidar, conviver com isso, ter sempre esse espírito de boa vontade e do amor que deve prevalecer nos ambientes todos, principalmente no ambiente doméstico. E aqui nós abrimos o livro A Esperança Não Morre Nunca, de autoria do irmão Paiva, para trazer aqui soluções práticas que ele vai nos indicando nesse convívio familiar. Ele começa por dizer assim no subtítulo Esperança Pragmática, na página 136 desta publicação. Cultivemos a parte divina que existe em todos os indivíduos, esperando ser despertada de forma eficaz ao largo de crenças e descrenças para a prática da fraternidade ecumênica e da solidariedade sem fronteiras entre os habitantes de todas as nações. Então aqui está um ponto inicial. Nós precisamos cultivar e fazer florescer a parte divina que há em todas as pessoas. Se a gente está sempre falando só dos defeitos, de onde a pessoa erra, talvez nós estejamos ali usando o pior caminho para aquela pessoa crescer. Porque você vai minando, por exemplo, a confiança, a autoestima, e isso não leva ninguém ao crescimento, ao desenvolvimento. O que nós devemos sim é fazer, nossa, como você faz bem isso, olha, muito obrigado por ter feito aquilo por mim. Nesse sentido, a gente vai fazendo a pessoa também encontrar em si aquilo que é de bom e, é claro, nunca deixar também de apontar aquilo que precisa ser melhorado, porque senão também nós seríamos coniventes com o erro. Nós não queremos isso para nós, também não precisamos e não devemos fazer isso com quem quer que seja. E o irmão Paiva diz aqui, pensando que muitos podem imaginar, é irrealizável, alguém pode argumentar. E ele continua, lembre-se então, por favor, do que Jesus nos deixou como valiosa lição para jamais ser esquecida. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Evangelho consoante Mateus, capítulo 19, versículo 26. Aqui está mais uma dica. Muitas vezes dentro do lar a gente vai falar, olha, eu não consigo ter paciência. Tá difícil. Mas é claro, muitas vezes não é possível a nossa compreensão e capacidade tão limitadas ainda. Mas por que não contarmos com o apoio dos anjos da guarda justamente para que nos deem mais paciência e capacidade de compreensão? Eles vão até nos ajudar a segurar aquela fala mais feroz no momento inoportuno. Aliás, para a ferocidade, todo momento não é oportuno. E aí, então, a gente recebe essa ajuda. E como isso pode ser feito? Voltamos a falar novamente da prece, da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, mecanismos e ferramentas que ajudam e muito nesse convívio amoroso. Aí continua o irmão Paiva. É atribuído a São Francisco de Assis, patrono da Legião da Boa Vontade, este ensinamento. Comece a realizar o que é necessário, depois o que é possível. E de repente você se descobrirá fazendo o impossível. E essa é uma chave interessante. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só. É preciso corrigir no nosso comportamento e tentar ajudar as outras pessoas também a reverem os seus da forma mais didática possível, começando um passo de cada vez. E aqui só para encerrar a nossa resposta. A esperança deve permanecer viva e ativa. Jamais desmerecer quem quer que seja ou achar que não há solução. De acordo com o antigo provérbio russo, confie em Deus, mas continue nadando para a praia. Por isso, assinala o ilustre doutor Bezerra de Menezes, espírito. Fazer o dever de casa é obrigação do ser humano. Muito bom, gente. Tá vendo só como a gente sempre tem respostas em Jesus? E aqui está a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para te ajudar também, para ser essa mão amiga, esse amparo espiritual, essa orientação para te ajudar aí nos conflitos familiares, pessoais e assim por diante. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição para voltar muitas outras vezes. Com certeza. E assim então encerramos mais esse momento. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Se você quer trazer também uma dúvida,
Então é só mandar a sua mensagem para o 11 99 801 1242. Tem também o youtube.com/Boa Vontade TV ali no chat, ou então pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Esse vídeo aqui você pode deixar nos comentários dele a sua dúvida, que a nossa equipe vai buscar também para trazer aqui e ter o esclarecimento da religião do amor universal.